O perigo não está no que é óbvio, está no que parece normal. Todo mundo sabe reconhecer os sinais óbvios: o ciúme excessivo, a agressão explícita, o controle declarado. O problema é que esses sinais raramente aparecem no começo. O que aparece primeiro são comportamentos que parecem razoáveis, até carinhosos, mas que, para quem sabe o que procurar, são o ensaio do que vem depois. Red flags não são alarmes, são sussurros. E a maioria das pessoas que um dia olha para trás e pensa: como eu não vi? Viu, só não sabia o que estava vendo. Porque ninguém ensina a diferença entre um comportamento intenso e um comportamento problemático, entre cuidado genuíno e controle disfarçado. Os 7 comportamentos que você vai ver hoje são comuns, são cotidianos, são o tipo de coisa que acontece em relações que parecem saudáveis, e é exatamente por isso que são perigosos. Red flag 1. Atenção excessiva logo no início, antes de te conhecer de verdade. Mensagens constantes, planos para o futuro na segunda semana, declarações de amor antes de um mês. A sensação de que essa pessoa te entende como ninguém nunca entendeu. Isso tem nome, e você já ouviu aqui nesse canal: love bombing. Mas o que poucos percebem é que a intensidade inicial não é sobre você, é sobre a necessidade de controle do outro. Quando alguém investe emocionalmente de forma desproporcional antes de te conhecer de verdade, está criando um débito emocional, consciente ou não. Você começa a sentir que deve algo, que seria injusto decepcionar alguém que já deu tanto. E essa dívida percebida se torna a primeira corrente. A pergunta que separa a intensidade real de manipulação. Essa atenção continua quando você não corresponde imediatamente, quando você tem um dia ruim e não está disponível, quando você discorda. Se a intensidade oscila com base no seu comportamento, não é amor, é condicionamento. Red flag 2, piadas que machucam e a acusação de que você não tem senso de humor. Esse é um dos mais sofisticados, porque usa o próprio desconforto da vítima como arma. A piada sobre seu peso, sua inteligência, sua família, seu passado, dita em tom de brincadeira em frente a outras pessoas com um sorriso. E quando você reage, quando o desconforto aparece no rosto, vem a segunda parte. Você é muito sensível, era só uma brincadeira, não tem senso de humor. Esse mecanismo tem 2 efeitos simultâneos e devastadores. Primeiro, entrega a mensagem que queria entregar: a crítica, a humilhação, o enfraquecimento, com negação plausível. Segundo, faz você duvidar da sua própria percepção. Porque se todo mundo riu e só você ficou incomodado, talvez o problema seja você. A diferença entre humor e crueldade não está no tom, está na direção. Humor real ri com as pessoas. Crueldade disfarçada ri das pessoas, especificamente das suas inseguranças, dos seus pontos frágeis, dos lugares onde você já se sente menos. Se as piadas de alguém consistentemente miram nesses lugares, não é sobre humor, é sobre poder. Red flag 3. Opiniões sobre suas escolhas que não foram pedidas, mas chegam como cuidado. Esse parece o mais inocente de todos, e é um dos que mais dura, porque se veste de preocupação genuína. Você tem certeza que quer usar isso? Esse amigo seu não me parece uma boa influência. Você sempre faz isso e depois se arrepende. Frases que chegam embaladas em cuidado, em experiência, em preocupação com o seu bem-estar, mas que, somadas, constroem uma narrativa. Você não é capaz de tomar boas decisões sozinho. O controle disfarçado de cuidado é particularmente difícil de identificar, porque ativa sua gratidão antes de ativar sua desconfiança. Você sente que essa pessoa se importa, e se importar parece bom. A questão é: o cuidado genuíno oferece perspectiva e respeita a sua decisão final. O controle oferece perspectiva e fica mal-humorado quando você não segue. Com o tempo, você começa a consultar essa pessoa antes de qualquer decisão.
Não porque quer, porque aprendeu que não consultar gera atrito. E quando você perceber, a autonomia que tinha foi sendo terceirizada, escolha por escolha, em nome do cuidado de alguém que sempre soube melhor que você. Red Flag 4. Comparações constantes com outras pessoas, que sempre te deixam em desvantagem. Esse é silencioso, chega devagar. E quando você percebe o efeito, já está duvidando de si mesmo há meses. Fulano nunca reclamaria disso. Minha ex entendia quando eu precisava de espaço. As pessoas bem-sucedidas acordam cedo. Você já tentou? Comparações que chegam pontualmente em momentos estratégicos, sempre quando você fez algo que não agradou, sempre colocando outra pessoa como o padrão que você não atinge. O efeito psicológico é preciso, você nunca é suficiente como é. Sempre existe alguém melhor sendo usado como régua. E quanto mais isso se repete, mais você começa a competir com um fantasma, tentando ser a versão de você que agradaria, sem perceber que o alvo se move toda vez que você chega perto. Pessoas seguras em relações saudáveis não usam outros como parâmetro para o que esperam de você. Comunicam o que precisam diretamente. Comparação usada de forma recorrente não é feedback, é uma ferramenta para manter você num estado constante de inadequação. E inadequação é o ambiente perfeito para o controle prosperar. Red Flag 5. Revisão seletiva do passado, onde os erros são sempre seus. Você já saiu de uma discussão convicto de que algo aconteceu de um jeito, e a outra pessoa tinha uma versão completamente diferente, com detalhes específicos que te faziam parecer o vilão? Não se trata de memórias diferentes. Todos temos percepções distintas dos mesmos eventos. Trata-se de um padrão. Nas lembranças dessa pessoa, você é consistentemente o que errou, o que exagerou, o que causou o problema. As partes onde ela errou ou contribuiu para o conflito simplesmente não existem na narrativa. Esse padrão é uma forma sutil de reescrita histórica. Com o tempo, você começa a aceitar a versão do outro como mais confiável que a sua própria memória. Afinal, ela tem detalhes, tem certeza, tem emoção. Você começa a se desculpar por coisas que não fez ou que fez de formas muito diferentes do que estão sendo descritas. Quando o passado de uma relação pertence só a uma das pessoas, quando só uma versão é válida, só um ponto de vista é legítimo, você não está numa relação entre iguais. Você está numa relação onde a narrativa foi sequestrada. E narrativa é poder. Red Flag 6. Crises sempre no momento errado, quando você tem algo importante pela frente. Esse é o mais difícil de nomear, porque parece coincidência, até você começar a contar as vezes. Você tem uma apresentação importante amanhã, e hoje à noite uma crise aparece. Você finalmente vai sair com amigos depois de semanas, e surge uma emergência que precisa da sua presença. Você tem uma oportunidade profissional significativa, e de repente a relação entra num momento de turbulência intensa que consome toda a sua energia. Isoladamente, cada episódio parece real. Parece justificado, parece que seria cruel não estar presente. Mas quando você mapeia o padrão ao longo do tempo, percebe que as crises têm uma tendência perturbadora de aparecer exatamente quando sua atenção está prestes a ir para outro lugar, para você mesmo, para seu crescimento, para sua autonomia. Não estou dizendo que todas as crises são fabricadas. Estou dizendo que quando crises se concentram sistematicamente nos momentos que mais custariam a você, vale perguntar: isso é coincidência ou é o sistema funcionando exatamente como foi programado? Red Flag 7. Você se torna uma versão menor de si mesmo e acha que foi escolha sua. O último não é um comportamento da outra pessoa. É o resultado de todos os outros acumulados e é o mais difícil de ver, porque parece que você só mudou. Você fala menos em grupos porque aprendeu que suas opiniões criam atrito em casa.
Você abandonou um hobby porque era visto como perda de tempo. Você cortou amizades porque a presença delas gerava ciúme ou comentários. Você abriu mão de oportunidades porque a relação precisava de você presente, disponível, focado nela. Cada uma dessas escolhas pareceu razoável no momento. Cada uma foi framed como algo que você quis, ou como algo necessário para a relação funcionar. Mas o resultado é uma versão de você que ocupa menos espaço, tem menos conexões, tem menos opções. E quanto menos opções você tem, mais difícil é sair. Olhe para onde você estava há 2 anos. O que você fazia? Quem você via? O que sonhava? E agora compare com onde você está. Se a trajetória é de expansão, você cresceu. Se é de contração, alguma coisa ou alguém foi se alimentando do que deveria ser seu. E você merece saber disso. Ver o sinal não obriga você a agir, mas te tira a desculpa de não saber. 7 comportamentos. Nenhum deles é sentença. Reconhecer um padrão numa relação não significa que ela é perdida. Não significa que a outra pessoa é um monstro. Não significa que você precisa ir embora amanhã. Significa que você tem informação que antes não tinha. E informação muda o que você pode escolher. O que você faz com isso depende de muita coisa. Da relação, do contexto, de onde você está. Mas existe uma coisa que você não pode mais fazer. Fingir que não viu, porque agora você sabe o que está olhando. E saber muda tudo, mesmo quando ainda dói.